Oi, vim trazer mais uma leitura semanal aqui para vocês e hoje eu resolvi trazer essas duas opções aqui. São quase iguais, só muda a cor. São duas presilhinhas de cabelo, uma vermelha, outra amarelinha. Opção 1, opção 2. Então eu vou deixar elas aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer hoje. Talvez eu use os dois decks, né? Nas duas tiragens, não sei ainda. Mas se eu usar na primeira, farei na segunda. Se não, primeira opção, esse deck aqui. Temos companhia. Deu uma balangada aqui, mas acredito que não vai interferir. Temos a... Ele tá tentando... Meu chapéu. Tá tentando destruir as coisas. Então aqui. Gatilson, esse é o Gatilson ou Gato Nelson, Gatilski, enfim, o nome dele é Apolo. Então, fiquei conhecendo o Apolo também. Minhas cartas estão meio tortinhas, mas tudo bem. Então vamos lá. Vamos ver o que vem, o que o universo quer conversar com quem se conectou com a estrelinha dourada, ou amarelinha, né? Opção número 1. O que o universo quer comunicar? Gosto! 2 arcanos maiores, a estrela e a temperança. Então aqui é uma mistura de né? É uma mistura de paciência com esperança. E aqui ambas elas estão movimentando as águas, né? Então, não casualmente eu coloquei uma vibe natureza. Eu nunca tinha colocado, né, nas leituras, e nessa especificamente eu coloquei. Ali tá uma cachoeira, né, um córrego, águas correndo, né? E aqui duas cartas que falam sobre águas sendo movimentadas, né? Então aqui há um movimento muito importante, principalmente nas tuas emoções. Agora acabei de também reparar no arco-íris, né? E a gente costuma dizer do arco-íris sempre vir depois de uma tempestade, né? Então pode ser que depois de um tempo que tu tenha ficado mais recolhida, né? Porque quando a gente fala sobre chuva, também fala sobre recolhimento, né? Eu, pelo menos, eu gosto de ficar mais recolhida. Acredito que todo mundo que goste, né? Tanto as pessoas que gostam quanto as que desgostam da chuva, elas preferem se recolher enquanto chove, né? Dá um clima de mais aconchego, né? Tu querer ficar na tua cama, enfim, debaixo das cobertas. Traz uma sensação meio de cinema também, né? De querer interiorizar mais. Então aqui tá puxando para essa vibe. Depois, né, dessa tempestade, né, desse recolhimento, aqui para curar, né, emoções, sentimentos, né, parece que vem, né, de volta o arco-íris para trazer essa cura que demorou, né? Demorou para acontecer aqui. Demandou bastante paciência. E trouxe muita movimentação das emoções. Então, assim, pode ser que tu tenha curado muito mesmo. Aqui caíram duas. Caiu assim. A sombra, que é o diabo, essa carta aqui, e a vitória, os 6 de paus.
Então, assim, essa semana tu consegue te libertar, né? Sair, fiquei toda arrepiada agora. Sair de uma vibe, eu vou olhar o fundo do deck. Sair mesmo, é o 3 de paus, então há o movimento, vai acontecer esse movimento que vai te tirar dessa vibe, dessa tempestade que tu teve inserido, né, nos últimos tempos. Pode ser na última, não é na última semana, tá? Aqui é algo, eu vou ficar arrepiada de novo. Aqui é algo que demorou, que aconteceu por um longo tempo, né? Temos 3 arcanos maiores e 3 arcanos maiores que são muito importantes, né? Não que os outros não sejam, mas eles principalmente juntos, né? A temperança, a estrela e a sombra, que é a carta do diabo, ela fala sobre, pode ser vício, né? Algum vício do qual tu consiga ter a tua libertação, né? Tu te cura desse. Não que tu não tenha que seguir mantendo, né? Porque aqui a estrela e a temperança, elas falam de uma cura até espiritual, né? Então, mas aqui traz uma vitória muito grande em cima de algo que te trazia dependência, de qualquer forma de dependência, né? Porque aqui temos a sombra, que é o diabo. Então, algo que te trazia essa dependência, tu tá sendo libertado, né? O 6 de paus aqui traz essa vitória, que não foi por acaso, né? Foi uma escolha tua, né? Foi um movimento que tu fez. Aqui tu botou ação, né? Então, tem todas as ferramentas aqui para que tu consiga superar algo que te prejudicava e às vezes podia te empatar de alguma forma, te segurar, te amarrar, né? Numa paranoia ou num vício mesmo, né? E a gente pode lembrar aqui que vícios, eles não são só em drogas, né? Existe vício em várias áreas, né? Da tua vida, vício em se sabotar também, né? Existem vícios que a gente nem percebe, né? Porque eles não são como uma droga, né? Eles não te arrastam pro fundo do poço assim de uma vez só, de supetão, né? É aos poucos que eles vão te levando. Eles te levam a paz, eles te levam o dinheiro, eles te levam o tempo de qualidade às vezes, né? Então pode ser que aqui até o tempo, porque eu percebi muito o tempo, né? O tempo que passou aqui. Então pode ser até o tempo que esse vício, essa coisa que te sabotava, que te drenava, te levava o tempo, né? Então um tempo de qualidade que tu poderia passar com pessoas que tu ama e isso te drenava, né? Então aqui tu vai adaptar. Tá? Eu vou tirar mais umas cartinhas, mas para semana e vai se estender, né? Uma energia que ela vai ter uma libertação, uma liberação bem significativa aqui nessa semana, né? Pode ser o estopim dessa libertação, mas ela vai se prolongar porque essa vitória aqui ela vai ser muito celebrada e vai ser o estímulo que tu precisava para te manter longe disso, né? Essa vitória aqui, ela vai te trazer um estímulo, e quis vir de novo. E quiseram vir as duas que estavam realmente. Então, veio o 3 de paus já, que trazendo novamente, né? Confirmando que isso foi algo que tu movimentou, né? Não aconteceu por acaso, tu tomou essa decisão, né? E foi uma decisão que foi muito guiada pelo teu eu superior, né? Aqui o 6 de copas, ele fala sobre algo que ressoa contigo, né? Algo que conversa contigo, conversa com a tua alma, com a tua criança interior, entende? Então aqui tu deu ouvidos. Ai, que linda. Me arrepiei de novo. O sol. A tua criança interior aí, ó, de novo, aparecendo.
Então, assim, pode ter sido um lapso, né? Eu mordi minha bochecha inteiramente. Pode ter sido um lapso, tipo, algo que... Porque aqui pode ter sido algo que tu manteve por tanto tempo na tua vida que tu não percebia que isso te drenava, te tirava algo que era importante, né? E de repente, tu te deu conta, ou tu vai te dar conta ao longo dessa semana, e tu consegue romper, né, com essa situação. E quando tu rompe com essa situação, tu passa a trazer novamente essa clareza para tua vida, essa clareza para tua vida, esse ganho mesmo, até um ganho material. E ó, o emocional também tá aqui. E aqui a gente fala sobre as tuas escolhas, ó. Não quer soltar? Eu vou mostrar os dois juntos. As tuas escolhas. Algo que tu escolheu, né? Então, nada que vá acontecer agora, que vá colapsar aí na tua realidade a respeito de uma libertação, nada disso é ao acaso. Isso aqui é algo que foi necessário, autoconhecimento principalmente, né? Tu entendeu o que estava acontecendo contigo, porque para tu conseguir sair dessa situação foi necessário que tu entendesse que tu estava inserida ali por uma escolha tua também, né? Tu não é uma vítima dessa situação, só que tu é responsável por se manter ou não nessa situação e tu escolheu sair dela. Então isso por si só já te traz esse ganho aqui que é muito grandioso, né? Tu saiu dos 5 de paus, tu saiu desse conflito, tu saiu dessa prisão, dessa competição, pode ser com alguém, não sei, aqui tu vai ter que adaptar, mas tu conseguiu ou vai conseguir sair, e tu conseguir fazer isso, o mérito é teu, né? O mérito é teu. Pode ser que a tua ancestralidade te ajude, a tua espiritualidade, né? Porque aqui a temperança e a estrela, junto com os 6 de copas, me traz muito uma questão também espiritual, uma guiança espiritual, né? A estrela guia, né? Mas isso não é um demérito, né? Isso só comprova o teu mérito também, né? Porque se tem uma espiritualidade que te ampara dessa forma, é porque tu tá, né, te encaminhando bem, né? Quando a nossa espiritualidade se afasta da gente, é porque a gente se afastou dela também, né? A gente se desviou do caminho. Como é que a gente, né? Se a gente não caminha junto, não tem como a gente ouvir ou sentir, né? Presenciar isso. Agora, quando tu consegue te realocar, né? Porque aqui houve um planejamento, né? Senão não haveria um 3 de paus. Para que houvesse o 3 de paus, houve antes um 2 de paus. Foi nesse 2 de paus que tu planejou, que tu decidiu, que tu percebeu que estava errado e tu decidiu que tu ia sair disso. Então tu foi lá e fez, e deu esse passo. E esse passo vai te trazer essa cura e vai te trazer essa vitória. Ai, que lindo! Olha aí, ó. A estrela, né? A estrela guia, uma estrela dourada. Ai, que lindo! Eu amei. Eu nem vou tirar outro deck, eu vou deixar assim mesmo. Eu vou tirar um conselho aqui. Ah, se tivesse outro, eu tava... Deixa eu ver se eu consigo alcançar ele, ele tá longe. Senão eu pegava ali um outro oráculo. Nós vamos com essas 88 cartas aqui. Já caiu. E olha que engraçado. Saiu a sombra aqui, né? E aqui a sombra. E daí diz assim: aceita a tua escuridão, ela é parte do teu poder, não tua inimiga.
Então aqui a gente não tá falando, né, sobre as tuas sombras, né? Reconhecer a tua sombra é importante também e tudo mais, né? Como diz aqui a carta, mas esse reconhecimento que tu faz, não precisa negar as tuas sombras, né? As tuas sombras estão ali, elas te fazem crescer também. Aqui acontece já uma questão mais de tu perceber o que dessas sombras, né, que são tuas, o que é tóxico pra ti, o que te auto-sabota, né? O que tu faz ou fazia, né? Que aqui acredito que para a maioria das pessoas que se identificarem, tu já tomou essa atitude, né? Tu já percebeu, né? O que em ti acabava te empatando, né? Acabava te impedindo de avançar, de superar. Tá bom? Espero que faça sentido aí. Agora eu vou para quem escolheu a estrelinha vermelha, a opção número 2. E se tu ficou em dúvida e quiser assistir, né? Agora vamos fazer a troca das estrelas. Agora essa estrelinha aqui, deixa eu botar ela aqui assim. Assim que ela aparece melhor. As estrelas fofinhas. E elas são fofinhas mesmo. Fofinha. Acolchoadinha. Para quem se conectou com a opção número 2, eu vou usar o Diário de uma Bruxa. Agora os saquinhos dos decks ficaram justinhos, porque os decks estão mais gordinhos. Mas tá ótimo. Deixa eu colocar essas cartas pra cá, só pra não... Então vamos lá, vamos ver o que vem pra quem se conectou com a opção número 2, a estrela vermelha. O que vem aí dos caminhos nessa semana de quem se conectou com a opção número 2? O que vem? Tô vendo que tem umas cartas que estão viradas, aí eu entendi por que elas estão viradas. Mas tudo bem, as coisas são como são, como devem ser. Não vou parar para desvirar. Muitas cartas, não. Não. Vamos lá, o que vem de energia, o que tem de energia disponível, né? O que tá prestes aí a colapsar na realidade. Opa, já não gosto assim. Colapsar na realidade de quem se conectou com a opção número 2, que é a estrela vermelha. Se quiserem, elas vêm de novo. Viram novamente. Eu até... Ui. Oxi! Tava sentindo que é pra usar o mesmo deck. Vou usar o mesmo deck. Tá. Vamos voltar pro Tarô das Bruxas. Vamos. Quando o deck quer falar, ele quer falar, né? Olha, e foi a carta que apareceu ali. Não era pra ser aquele deck mesmo. A Morte e o 4 de Copas. Então aqui, opa, vou botar assim, né? Aqui a gente já começa trazendo aí, ó, o 13. O 13 na estrela vermelha. Então, aí começamos já com uma opa, no fundo do deck ficou o 9 de pentáculos.
Então aqui a gente já começa com uma vibe meio de uma transformação acontecendo, né? E olha que engraçado, né? Temos uma estrela vermelha aqui e olha no cabelo dela. Eu nunca tinha reparado. Ah, vamos ver se consegue dar o zoom aqui. Cabelo dela. Ai, socorro. É porque eu quero. Não vai. Ai, tem uma estrela vermelha no cabelo dela. E é vermelha mesmo, nem é rosa, é vermelha. Uma estrela vermelha. Então, né? O que eu vou dizer? Seguinte. Tem alguma coisa que andou acontecendo que te trouxe uma certa insatisfação, né? Insatisfação emocional, porque financeira, não. Insatisfação emocional. Algo te trouxe insatisfação emocional, né? Pode ter sido algo que foi até bastante próspero financeiramente falando, né? Algo que parecia recíproco, mas que no fundo era mais uma questão de dinheiro mesmo, uma questão material, né? E essa questão material, apesar de ser teoricamente justa, né? Porque aqui a gente tem um 9 de pentáculos com um 6 de pentáculos, e o 6 de pentáculos fala para mim muito sobre reciprocidade, né? Então, aqui por mais que tenha parecido uma situação que era equilibrada, que era próspera, né? Mesmo uma situação que trazia conforto, né? Era uma situação que te deixava... A primeira carta que eu vi quando eu abri o deck ali foi o 5 de pentáculos. Então, pode ser que essa sensação aqui se somava a uma sensação de escassez, né? Então, por mais que tu tivesse dinheiro, bens materiais, possibilidades, oportunidades, coisas materiais disponíveis, emocionalmente tu te sentia assim, né? Sentia como se não tivesse o que tu queria. Tinha tudo, menos aquilo que tu realmente queria, né? Emocionalmente falando. Isso que tu teve, essas recompensas, né? Porque aqui houveram recompensas. Pode até ter te iludido no começo. Pode até ter te trazido um ar de poder, é isso mesmo que eu quero. Mas depois de um tempo tu percebeu que não, que isso não te satisfazia mais. E pode ser que não tenha demorado muito tempo não, né? Porque aqui a gente tá no meio do rolê, né? O arcano da morte é o arcano número 13. Então, ok, rolaram algumas coisas, mas... tu pode ter te iludido por pouco tempo, né? Te mantido nessa satisfação. Esse bem material, esse dinheiro, essas oportunidades, essa abundância, ela não te manteve distraída por muito tempo, né? Logo em seguida tu percebeu que tu tava metida nessa enrascada, nessa coisa, e tu já ficou, né? Eu preciso transformar isso daqui. Não dá mais. Não é quem eu sou. Não é isso que eu quero. Não foi isso que eu pedi. Meu filho fala isso. Não foi isso que eu pedi. Né? Então, não foi isso que tu pediu. Olha! Não foi isso. Vamos lá, né? Ok, aqui descobrimos, né?
E agora, o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que está prestes a acontecer? Coladinhas, que meu deck tá... Ah, interessante. O dependurado, eu quase falei o louco, não é o louco, é o dependurado. E o mundo. Então, assim, o que está prestes a acontecer é tu mudar a tua perspectiva a respeito dessa situação, né? E entender que só depende de ti sair dela, né? Tu tá ali, parece que tá preso, né? Parece que tá presa nessa situação, parece que foi uma escolha que não tem volta. Mas, ó, e percebe que eu falei que tu tá no meio do rolê, né? Que tu percebeu no meio do rolê. Aqui é o arcano 12. Né? Aqui tu ainda não percebeu, mas a tua começou com a carta da morte. Então, assim, depois do dependurado ainda veio o mundo, que é a última carta, é o encerramento. Então, assim, por mais, ó, ele veio visitar de novo. Ele veio não também. É o Gatilson, o Gato Nelson, Gatilski ou Apolo. Esse é o neném, novo integrante da família. Enfim, desvirtuei aqui um pouco, mas voltemos ao foco, que é: tu percebeu antes de... Pode parecer pra ti que é tarde demais, que é tarde pra voltar atrás, que, sei lá, tem alguma coisa aqui esquisita. De tu achar que tu tá comprometido demais, amarrado demais a isso, né? Mas não. Aqui tem uma transformação pra acontecer. Ou na situação, ou em ti, né? Ou essa mudança vai ser na situação, que a situação vai, de repente, mudar, né? Tu vai mudar a tua perspectiva, ou é em ti essa mudança, né? Que vai te fazer sair dessa situação. Então, aí tu vai encaixar. Mas aqui tem uma completude para acontecer, porque a gente encerra aqui com a carta do mundo, né? Então, assim, vai haver uma transformação que é importante aqui na tua vida, né? De uma situação que tá te trazendo certo desgosto, que tá te trazendo apatia, sei lá, aquela sensação de tédio mesmo, sabe? Uma coisa que parecia promissora e no fim se tornou tediosa, né? E tá reforçando muito o tédio, porque aqui, ó, tá do lado dependurado ainda, né? Então, uma situação que parece tediosa, que pareceu, nossa, uma péssima escolha, né? Pô, saco, isso aqui não era o que eu queria, não foi isso que eu pedi mesmo, né? E aqui tem tudo pra haver uma mudança nessa, ou na percepção ou na situação, né? Daí tu vai avaliar e vai adaptar aí. Mas tem a possibilidade essa semana e é algo que vai acontecer muito rápido, né? Porque a morte, ela vem meio que, né? Que vai te trazer essa mudança ou de perspectiva ou mudança na situação envolvida, né? E essa mudança vai ser boa para ti. Ela vai te trazer uma finalização de ciclo que estava se repetindo, que estava cansativo, estava numa paradez, né, te trazendo esse tédio, e que agora vai te trazer esses novos ares, né? E esses novos ares, principalmente porque eu percebi muito hoje a águia, né? Então,
se prepara que tem uma coisa bem reveladora para acontecer que vai fazer essa tua percepção ou essa situação mudar. Se encerrar esse ciclo e recomeçar outro. Vamos saber agora se fez sentido isso. Pra mim, enquanto eu tô lendo, eu não vejo sentido nenhum, né? Alguma coisa que outra eu sinto pra mim. Mas é como se eu falasse... eu não sei, é como se eu fizesse umas coisas meio desconexas, mas depois quando eu assisto eu vejo que faz um pouco de sentido, né? Às vezes faz sentido pra mim também. Mas eu fico... Gente, que isso? Que isso que vem aqui hoje? Aí, enfim, vamos ver o que vem de recadinho aqui, de conselho para quem se conectou com a opção número 2, que é essa estrela aqui, né? Vamos lá, vamos ver. Um conselhinho, né? Um último recadinho aí para quem se conectou na mensagem, para quem se conectou com a opção número 2. E se tu ficou aqui desde a primeira opção, me fala. Me falem as coisas, eu gosto de saber das coisas, vocês não conversam. Me falam primeiro. Mentira, falando assim, ó. Aí eu adoro quando eles só vai. Pode ter relação com a opção número 1 mesmo, porque lá saiu a sombra e aqui a voz da sombra. E diz assim: eu sou o sussurro na escuridão que desperta a tua alma. Não temas o que é oculto, é aí que a tua luz nascerá. Bom, eu espero que faça sentido aí e que seja uma semana promissora, libertadora, transformadora, né? E que tu consiga virar esse ciclo da melhor maneira possível e sair desse tédio aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima semana e comenta aí, diz o que tu achou da leitura, se tá gostando das leituras, se elas estão ressoando, deixa um like, manda pro coleguinha, sei lá. Participem aí, para eu saber que tá fazendo sentido. Beijo.